Certeza que sim. Vamos lá. Sinopse, na verdade, é a apresentação de qualquer produto cultural, ok? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em Casa Cor, né, que está relacionada à área de vocês, a gente está pensando sobre um produto cultural. Então, quando eu quero fazer a divulgação de qualquer produto cultural, um filme, teatro, espetáculo, uma peça de teatro, um show de música, enfim, qualquer um deles, né? A gente precisa colocar ali nesse texto, nesse pequeno texto, algumas informações muito importantes, principalmente aquela de antecipar algumas principais informações sobre esse produto cultural, tá bom? Vamos lá. O que a gente tem, então, nessa sinopse? O que a gente vai encontrar nessa sinopse? É mais ou menos assim, ó. Sabe quando vocês vão na Netflix e querem assistir a um filme, mas vocês querem saber sobre o que é aquele filme? Vocês passam o mouse em cima daquele filme que agradou um nome, que você se sentiu curioso, né? E aí, então, aparece um box, sai ali, né? Um quadradinho. Naquele quadradinho tem algumas informações. Um resumo do filme, não é isso? Isso daí é a sinopse, tá bom? Isso mesmo, tá vendo como vocês conhecem? Tenho certeza que vocês conhecem isso. Então, sinopse, na verdade, é um resumo sobre o filme. Não tem opinião de ninguém ali, é só assim, bem rapidamente, né? Resumido, bem sucinto mesmo, né? Bem direto, claro, objetivo. E tem mais algumas informações, como, por exemplo, informações técnicas, certo? Quais são as informações técnicas? Então, vamos lá. A gente vai colocar o nome do diretor, que é importante, principalmente quando ele é conhecido. A gente vai colocar também o nome dos atores, quando conhecidos também, né? Se é um lugar diferente ou um lugar muito interessante, a gente também coloca onde foi filmado aquele filme, né? Aquele produto cultural, vamos pensar assim. Tá bom? Então, a sinopse, ela nada mais é do que um resumo do resumo do resumo, porque é bem pequenininho mesmo, né? Bem resumido, bem direto, mais informações técnicas, tá? Qual é a ideia? Qual é o objetivo de fazer uma sinopse? Convencer a pessoa a ler aquele livro, porque também posso fazer dentro de livro, né? Sobre algum livro, na verdade. Eu posso convencer a pessoa a assistir, por exemplo, a esse filme. Eu posso fazer com que a pessoa sinta-se estimulada, instigada a, por exemplo, fazer presença na Casa Cor. Quem não quer? Eu adoraria. Certo, amores? O texto, ele deve ser escrito em terceira pessoa. Lembram o que é isso? Então, vamos lá, vamos lembrar de conjugação verbal, né? A gente tem primeira pessoa, eu. A gente tem segunda pessoa, tu. E a gente tem terceira pessoa, ele. Tá bom? Então, quando eu falo do produto, eu estou falando dele. Então, a gente começa mais ou menos assim uma sinopse. O filme aborda, o filme trata, o filme ou a série ou a peça de teatro ou simplesmente assim, num espaço diferente ou numa casa abandonada, enfim, estou trazendo aqui alguns exemplos de alguns filmes, séries, enfim, que a gente lembra e que a gente pode iniciar o texto assim. Eu não vou dar minha opinião pessoal, eu não vou falar se o filme é bom ou não, tá bom? Cuidado com isso, porque sinopse não tem nem nada em primeira pessoa, certo? Características dela, vamos a ela, que é a mais importante, né? Então, eu tenho, primeiro, um título, que é o nome mesmo do produto cultural, né? Uma exposição, uma peça, um filme, um cinema, enfim, né? O autor vai escrever aí de forma clara e objetiva, então vem um resumo bem rapidinho, bem direto. Não vai dar spoiler, né? Pelo amor de Deus. Por favor, não faz isso não. É para chamar a atenção da pessoa, mas não para dar spoiler, tá bom? Tem que estar em terceira pessoa. Vem aí esse resumo desse produto cultural, né? Porque ele é um texto expositivo. O que é isso? Eu vou expor sobre esse produto cultural, eu vou divulgar, eu vou promovê-lo, né? Então eu preciso fazer com que as pessoas gostem dele, sintam-se vontade de ir até ele. É isso que a gente precisa dentro de uma sinopse, tá? Tem aqui
uma breve sinopse de um filme bastante conhecido, tenho certeza que vocês já assistiram, devem conhecer aí facilmente, Jurassic Park, certo? Então vamos aí. Um parque construído por um milionário tem como habitantes dinossauros diversos. Extintos há 65 milhões de anos, isso é possível por ter sido encontrado um inseto fossilizado, que tinha sugado o sangue destes dinossauros, de onde pôde-se isolar o DNA, o código químico da vida, e, a partir deste ponto, recriá-los em laboratório. Mas o que parecia ser um sonho se torna um pesadelo quando a experiência sai do controle de seus criadores. Ele não deu spoiler, na verdade, ele não contou o final, né? Mas ele colocou aqui no fim, meus amores, ó, mas o que parecia ser um sonho, toda frase que inicia com mas, você já espera alguma coisa. Então você já sabe que nem tudo foram flores, não é verdade? Alguma coisa aconteceu. E aí então você sente vontade de saber o que foi que aconteceu, que deu errado nessa experiência, o que saiu do controle. Meu Deus, oh. E aí eu vou lá assistir, então, Jurassic Park, porque essa sinopse chamou minha atenção, é o tipo de filme que eu gosto, então eu vou assistir. Tudo bem? Qualquer dúvida, coloque no chat, tá? Olá, queridos. Bom, como foi combinado, então nós teremos mais 2 vídeos para vocês assistirem, para a gente concluir as aulas de hoje, certo? Hoje nós faremos 5 aulas, tá? Das 8 ao meio-dia, a gente consegue assistir esses 2 vídeos que eu vou gravar e fazer atividade. Porém, a atividade eu abrirei hoje, e aí então vocês só terão prazo aí de 1 semana para poder concluí-la e entregar através de tarefas lá pelo Teams, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre resenha, né? Vocês já escutaram falar dessa palavra, resenha. Aliás, a gente sempre fala brincando por aí, vamos fazer uma resenha, né? Mas aí tem um outro sentido, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre um tipo de gênero textual, ele é um pouco mais técnico, e aí então o nome dele é resenha crítica, tá? Então a resenha crítica, e assim qualquer outro gênero textual que aparecer a palavra crítica, saibam que vocês vão dar a opinião de vocês, tá bom? Vão lá dar o seu pitaco sobre esse gênero textual. Aqui no caso é sobre resenha. Sinopse e resenha são muito parecidos. Por quê? Para eu compor uma resenha, eu preciso da sinopse. Por isso que ela foi explicada primeiro. Porque se eu sei fazer uma sinopse, eu vou no Ctrl+C, Ctrl+V, copiar mesmo, né? A minha sinopse para colocar aqui na minha resenha crítica, tá? Só que, claro, ela tem algumas características e é importante a gente saber. Hoje em dia, a resenha crítica, ela é bastante utilizada dentro do YouTube, por exemplo. Toda vez que eu tiver dúvida em comprar, vou usar aqui um celular para exemplificar, fica mais fácil, mais simples. Toda vez que eu tiver dúvida em comprar alguma coisa, eu vou lá no YouTube e pergunto sobre um comparativo de um produto com outro. Então, se eu estou em dúvida em comprar um celular da Samsung e da Motorola, eu coloco o modelo lá no Google e aí então vem vídeos falando sobre cada um deles, não é isso? Então, isso é uma resenha crítica, tá? É claro que hoje qualquer pessoa pode fazer uma resenha crítica, né? Mas quando a resenha iniciou como gênero textual técnico, né? A gente sempre relaciona pessoas da área, pessoas especialistas ou mestres, ou alguém que tenha peso para poder falar sobre aquilo, né? Sobre aquele produto. E em relação ao produto, qualquer tipo de produto também cultural, né? Só que tem uma diferença. Eles são publicados normalmente em revistas específicas, sites, jornais, canais especializados, né? Então, por exemplo, eu vou abrir uma hamburgueria, ok? O que eu faço? Eu quero fazer divulgação, eu quero que minha hamburgueria deslanche, eu quero que minha hamburgueria seja top de linha. E eu sei que eu faço produtos de qualidade. Então, eu vou convidar um chefe de cozinha, certo? Que trabalha, por exemplo, na Folha de São Paulo. E eu vou convidá-lo para vir aqui comer um hambúrguer e fazer a sua resenha,
né? Então, claro que ele vai com muito prazer, ele come o lanche, ele verifica valores, ele olha o cardápio atentamente, né? E no final ele dá o aval dele, né? Ele dá a opinião dele. Mas ele não vai dar a opinião para mim apenas, né? Quando eu convido alguém de algum jornal, de algum site, enfim, é o público que vai ver a opinião dele. Por isso que é tão importante, certo? Então vamos lá. A gente tem resenha crítica, que é um texto ligado à opinião dentro do universo cultural, que é publicado em algum lugar específico, né? E claro que quem vai dar essa opinião será um profissional a respeito deste produto aí, desse universo cultural. A gente está falando de livros, nós estamos falando de filmes, de games, de música, a gente está falando de make, a gente está falando de carro, a gente está falando de muita coisa, né? Hoje eu diria que o céu é o limite em relação a resenhas críticas, né? Que a gente vê por aí afora, tá bom? Então a gente vai ver sim sobre o cardápio, né? Desse novo restaurante, essa hamburgueria, como eu dei como exemplo, tá? Tudo bem? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar no chat que eu tiro a dúvida de vocês depois. Vamos lá. Nesse gênero, na verdade, o que a gente vai colocar lá? Se eu for fazer uma resenha crítica, né, de qualquer produto cultural, enfim, desse universo cultural, eu vou tentar trazer informações sobre a produção desse produto, né? E claro que eu vou trazer alguma informação que dê vontade da pessoa consumir esse produto. Então, se é um filme que ela queira assistir, se é um livro que ela sinta vontade de lê-lo, não é verdade? Eu preciso trazer alguma coisa, algum elemento, alguma informação que aguce essa vontade do leitor. Quando a gente faz uma avaliação, por exemplo, quando a gente vai pesquisar um restaurante novo ou algum lugar para comer no final de semana, a gente come com os olhos primeiro, não é verdade? Então vem lá as imagens, né? As imagens é uma forma também de aguçar a curiosidade do leitor. Mas se tem os comentários dos clientes, por exemplo, que não deixa de ser uma resenha crítica, aí então fica melhor, né? E assim acontece com qualquer produto que eu queira consumir, não é verdade? Muito bem. A resenha crítica e a sinopse, elas dialogam, como eu disse para vocês, né? A diferença é que na resenha crítica eu venho com uma avaliação e claro que eu vou tentar justificar toda essa minha avaliação que eu faço, tá bom? Por exemplo, se eu digo que nessa hamburgueria, né, ela é uma hamburgueria bem frequentada, ela é uma hamburgueria onde tem um espaço aberto, mas tem um espaço fechado aconchegante, ela é moderna ou ela é rústica, né? Ela é para ambiente familiar ou ela é um ambiente de jovens, é melhor frequentá-la de sexta, sábado e domingo ou é melhor frequentá-la de terça, quarta e quinta, né? E aí então justificar o porquê desses dias apenas para frequentar, enfim. Levar para o público, quando fizer a resenha, os valores. Então, vamos pensar assim, de água, refrigerante e cerveja, né? De uma entradinha que existe no cardápio até um prato principal e uma sobremesa. Então, só para a gente ter uma noção do quanto custa. Porque, de repente, você acha que ele é um absurdo, mas não é, né? Ou, de repente, você acha que é barato e não é. Isso pode acontecer e muito, né, gente? Quando a gente não faz pesquisa sobre o lugar, principalmente, tá bom? Vamos lá, aqui alguns exemplos do que a gente pode encontrar como crítica, né? Como resenha crítica que a gente pode ver na internet, tá bom? Então, eu tenho filme, eu tenho game, eu tenho música, eu tenho make, eu tenho restaurante, tenho livros, né? Isso aqui é só um exemplo, né? Por exemplo, eu tive dúvida há um tempinho atrás de comprar aquela air fry, sabe? E aí, então, eu fui através da internet pesquisar qual marca seria mais interessante. O valor era o mesmo,
a quantidade de litros, né, medidas ali era a mesma, porém, e aí? Marcas diferentes, né? Aonde eu fui? Fui no YouTube, né? E claro que eu consegui, através de uma resenha crítica, decidir por qual marca eu quis, certo? E aí, então, eu agradeço demais o rapazinho. E assim acontece, né, gente? Tá certo? Por aí a gente tem à disposição, a nossa disposição, e por que não utilizar, né? Então, vamos lá. Aqui a gente tem algumas características que a gente vai encontrar na resenha crítica. Então, a gente vai encontrar comparações, a gente pode encontrar um prefácio, a gente vai encontrar contextualização. Então, eu vou explicar cada um deles. As comparações, normalmente, elas acontecem porque eu preciso, que nem da Airfry que eu falei para vocês. Foi um comparativo que eu encontrei. Eu encontrei as informações técnicas de cada uma das marcas, eu encontrei um resumo sobre eles, né, sobre os produtos, para que serve, o que eu faço, deixo de fazer. E aí, então, depois veio uma avaliação. E essa avaliação veio uma conclusão, certo? E aí, então, eu consegui decidir por qual delas comprar. Então, essas comparações, elas acontecem normalmente, tá? Eu comparo, por exemplo, se é um filme, eu vou comparar se é do mesmo gênero, ou se é do mesmo diretor, ou com o mesmo ator, tá bem? Quando é um filme, eu normalmente comparo ou sobre o mesmo estilo literário, acredito que vocês já devam ter visto sobre isso no ensino médio, ou sobre o mesmo autor, né? Ou de livros próximos. Por exemplo, eu tenho 2 livros de autoajuda. Então, pronto, vou fazer um comparativo entre eles, certo? De 2 nomes renomados. Então, eu faço um comparativo e aí, então, você decide por qual você fica, certo? O prefácio que está escrito aqui, que é uma característica de resenha crítica, a gente vai encontrar apenas em livro, tá bom? É aqueles primeiras folhinhas que aparecem nos livros, né? Aonde o autor, ele explica o porquê que ele fez aquele livro, ou ele explica também algumas características daquele livro que você vai encontrar. Assim como também tem alguns livros literários de que ele explica como você deve ler o livro. A gente vai encontrar isso no prefácio, tá? E quando a gente fala de contextualização, é porque a gente vai encontrar 2 coisas bem interessantes, né? Como esse livro, como esse gênero textual, ele é expositivo, então a gente vai encontrar dentro dele uma sinopse e a gente vai encontrar a opinião, porque alguém vai expor a opinião de um especialista, tá? Então, vamos lá. Na sinopse, como que a gente vai encontrar a sinopse dentro da resenha? Como assim, uma coisa dentro da outra, né? Quando a gente encontra esse tipo de coisa acontecendo, né? Um gênero dentro de outro gênero, a gente vai chamar esses gêneros de gêneros híbridos. Híbridos, essa é a palavra que vocês já ouviram aí falar bastante. Não é isso, a gente tem uma aula onde o professor está presente, mas tem uma galera que está remota, não é isso que vocês estão vendo? Esse é o sistema híbrido. Uma coisa está dentro da outra. Aqui também, uma coisa está dentro da outra. A sinopse está dentro da resenha crítica. Muito bem. Se na sinopse, para eu fazê-la, eu precisei de informações técnicas, como eu disse para vocês lá naquele vídeo, e depois um resumo bem do resumido, aqui eu vou fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, que a gente já sabe. Então, eu vou copiar a sinopse e trazer para cá, certo? Muito bem, tá errado? Não, tá certinho. Certinho, beleza, perfeito. E a gente vai trazer depois a opinião, né? A opinião, ela é uma crítica. E olha, gente, saibam, anotem aí para a vida. Crítica não necessariamente é sempre negativa. A crítica, ela pode ser positiva ou negativa. Porque a palavra crítica, ela está relacionada à subjetividade. Então, é o que você acha sobre aquilo, tá bom? Toda vez que a gente encontra a palavra opinião, crítica, a gente sabe que vai haver uma subjetividade, que vai haver aí uma opinião, certo?
Então, cuidado e fiquem relaxados quando alguém falar assim para você, posso fazer uma crítica? Não levem apenas como uma coisa negativa, tá bem? É bem provável que haja também críticas positivas. É que a gente já pensa direto, né? Ah, lá vem uma crítica. E a gente já pensa, crítica negativa. Só que não, gente, tá bom? Tem críticas positivas e, nossa, que vai enriquecer bastante o trabalho de vocês, a vida, enfim, qualquer coisa que for feito crítica, tá? Vamos adiante. Estamos acabando esse vídeo. Qual é a estrutura da resenha? Estrutura, gente, é quando a gente olha para uma coisa e fala assim, aquilo ali é aquilo. Por exemplo, eu vou olhar um papel onde tem uma receita de bolo. Como que eu sei que é uma receita de bolo? De longe eu consigo identificar qualquer tipo de receita, não é verdade? Eu tenho lá a imagem do produto, do bolo, da panqueca, do arroz, do frango, sei lá, né, do que for feito. Eu tenho o título, eu tenho a quantidade de produtos que eu vou utilizar, né, naquela receita, e depois eu tenho o modo de preparo, certo? Eu sei que aquilo lá é uma receita porque ela tem uma estrutura, tá bom? Assim como a resenha também tem uma estrutura. Qual é a estrutura dela? Então, eu vou encontrar sempre um título atrativo. Título atrativo, meus amores, não é o nome do livro, não é o nome do filme, não é o nome da maquiagem, tá bom? É um título inventado pelo autor, por quem vai escrever a resenha, tá? Eu tenho um título atrativo. Embaixo, eu posso ter, não é obrigatório, o que a gente chama de linha fina. O que é linha fina? Para vocês estudaram gênero jornalístico, que eu espero que sim, mas senão a gente pode abordar também, que é importante. Se vocês aprenderam linha fina lá em artigo, lá em notícia, na verdade, desculpa, notícia, vocês sabem que a linha fina ela vem com um subtítulo, vamos chamar assim, né? O que é o subtítulo? O subtítulo é quando eu venho com algumas informações, mas eu não vou dar spoiler, claro, né? Então, eu venho com algumas informações que vão atrair o leitor, tá bem? Então, eu tenho um título atrativo, eu tenho um subtítulo, se quiser, e depois eu venho com a parte que é introdutória. Essa parte introdutória é o copia e cola da sinopse, tá bom? Então, na introdução de uma resenha, eu vou sempre utilizar a sinopse. Então, vem ficha técnica e o resumo, beleza? Tudo bem por aqui? Qualquer dúvida, vocês coloquem no chat, por favor. Em seguida dessa parte de introdução, a gente vem com o desenvolvimento. É aqui, meus amores, que a pessoa que escrever a resenha vai colocar a avaliação que ele fez sobre o produto. E vai também dizer o porquê que ele avalia daquela forma, tá bom? É aqui também que ele vai fazer a comparação entre produtos, enfim, né? Então, essa é a parte que ela é mais longuinha, assim, né? Porque eu preciso justificar. Não vou dizer, ela é mais legal porque sim. Porque sim não é resposta, né? Assim que a nossa mãe fala. Então, não é a resposta, tá bom? Então, é aqui que eu vou colocar a parte mais importante, algumas informações ímpares desses lugares, desse produto, vou chamar assim, tá bom? Fica mais fácil, né? Então, aqui eu vou tentar fazer com que o meu leitor dessa resenha tenha vontade de adquirir esse produto cultural, certo? Não vou dar spoiler, não se preocupe, aqui eu não vou dar spoiler, tá? E no final vem a conclusão. A conclusão vem como se eu fizesse assim, na verdade, uma recomendação, um balanço final sobre esse produto. Então, é aqui que eu vou dizer que recomenda ou não, né? É aqui que eu vou dizer, bom, gente, se for para comer nessa hamburgueria, eu iria aos fins de semana, por exemplo, tá bom? É uma forma de fazer um balanço final, uma conclusão aqui dessa resenha. Tudo bem? Bom, a gente finaliza, na verdade, com um exemplo de resenha. Então, aqui eu tenho um que é bonitinho, acredito que vocês já devam ter visto, que é como treinar o seu dragão. Então, eu vou ler para vocês.
Do mesmo estúdio criador de Shrek, a produção Como Treinar o Seu Dragão conta a história de Hip Cup, um menino desajeitado que sempre causava preocupações ao pai e situações embaraçosas para o resto do povo de sua vila. Diferentemente do seu pai, um grande viking, o garoto não tinha nenhuma vocação para guerreiro. Em determinado momento da narrativa, o Fúria da Noite, o dragão mais assustador de todos os dragões, torna-se seu melhor amigo, contrariando assim todas as recomendações do povoado. Aí olha que interessante essa parte. Se você leitor, se você ainda não viu este filme, tenha certeza de que está perdendo uma bela e encantadora história. Embora é uma ressalva aqui, tá bom? Embora seja uma animação, traz uma mensagem para todas as idades. Então, não é um filme infantil, certo? O longa apresenta uma proposta muito interessante sobre vencer preconceitos e enxergar além do senso comum. Muito bem. Eu disse o final? Não, certo? Eu fiquei com vontade de assistir? Com certeza, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de resenha bem simples, né? Na verdade, sobre esse filme tão bonitinho como Treinar o Seu Dragão. É Rick Cup, né? Eu, desculpa, pronunciei errado aquela hora. Certo, meus amores? É isso por enquanto, tá bem? Até daqui a pouquinho que a gente vai gravar. Eu vou gravar o outro vídeo para vocês, tá bem? Beijinhos!